A paz do Senhor, crianças. Vamos começar a nossa aula de hoje. Mas antes de começar, nós vamos relembrar um pouquinho do que nós vimos na nossa última aula. Vocês se lembram que na nossa última aula, o Egito já estava passando pelos seus 7 anos de fome. José já era governador do Egito, já tinham se passado os 7 anos de fartura e agora eles estavam nos 7 anos de fome. Durante os 7 anos de fartura, José guardou uma parte dos alimentos e agora nos 7 anos de fome tinha alimentos no Egito. Vocês se lembram que os irmãos de José foram até o Egito comprar alimento? José imediatamente reconheceu seus irmãos. José perguntou sobre a família deles e eles contaram a história para José. E José queria saber se aquela história que eles estavam contando era verdade. Vocês se lembram do que José fez? José prendeu Simeão e mandou que os seus outros irmãos fossem até as suas casas e levassem alimento para suas famílias. Mas José disse que só teria certeza de que a história que eles estavam contando era verdade e que os irmãos de José não eram espias, se lembram? Se eles levassem Benjamim, o irmão caçula, ao Egito. E enquanto isso, Simeão estava lá no Egito preso. Vocês se lembram que quando os irmãos de José foram para suas casas com mantimentos, José mandou encher os sacos deles de mantimento e colocou as moedas que eles levaram para pagar o mantimento dentro dos sacos? E eles foram para suas casas, levaram mantimentos para suas famílias e viram aquelas moedas que estavam dentro do saco de mantimento deles. Nós paramos nessa parte, onde José diz que eles só poderiam voltar ao Egito se Benjamim fosse com eles. Na nossa história dessa semana, na nossa aula dessa semana, nós vamos ver que os irmãos de José já estavam nas suas casas e já tinham levado alimento para suas famílias. Porém, o alimento já estava acabando. Eles teriam que voltar ao Egito para comprar mais alimento, mas eles só poderiam voltar se eles levassem Benjamim com eles. Então, eles se reuniram e foram conversar com seu pai, dizendo que eles já estavam com pouco alimento e que eles teriam que voltar ao Egito para comprar mais alimento. Então, Jacó permitiu que Benjamim fosse com eles ao Egito comprar alimentos. Jacó disse para os seus filhos para eles levarem presentes para o governador do Egito. Levar mirra, levar especiarias, levar presentes. E assim eles fizeram. Foram todos os irmãos de José, incluindo Benjamim. Eles levaram presentes para José e levaram também as moedas que voltaram com eles e mais moedas para eles comprarem mais alimentos. Quando eles chegaram no Egito, José reconheceu eles e viu o seu irmão Benjamim. Então, José chamou o administrador da sua casa para que levasse os seus irmãos até a casa dele e disse ao administrador que matasse um animal porque os irmãos dele iam almoçar com ele naquele dia. E assim foi. O administrador levou os irmãos de José até a casa de José. Porém, os irmãos de José ficaram com medo. Eles pensaram que estavam sendo levados à casa de José para serem feitos de escravo, por conta daquelas moedas que José devolveu a eles dentro do saco. Eles pensaram que por conta daquelas moedas, José ia fazer eles escravos, porque José poderia ter pensado, eles pensaram que José poderia achar que eles roubaram aquelas moedas. Mas não, José só queria almoçar com os seus irmãos. E quando eles descobriram que eles iam para a casa de José, eles ficaram com muito medo. E eles chamaram o administrador da casa de José e contaram essa história para eles. Contaram que quando eles chegaram no meio do caminho para descansar e abrir os sacos, as moedas estavam lá. E que eles tinham trago as moedas de volta para o Egito. O administrador falou para eles não se preocuparem. E eles foram para a casa de José. E os irmãos de José e também Simeão foram todos para a casa de José.
E quando José chegou na sua casa e viu todos os seus irmãos, José perguntou sobre o pai deles, como o pai deles estavam, e eles disseram que o pai dele estava bem. E José viu o seu irmão Benjamim. Quando José viu o seu irmão Benjamim, José abençoou o seu irmão. E eles foram almoçar. José preparou o assento deles, o lugar onde eles iam sentar, de acordo com a sua idade, do mais velho para o mais novo. E eles foram almoçar. Porém, eles almoçaram em mesas separadas. Os irmãos de José, os hebreus todos em uma mesa e os egípcios em outra mesa. Eles não podiam comer junto com os hebreus. Os egípcios não comiam com eles. E assim foi. E eles almoçaram. Eles comeram e beberam à vontade. E depois disso, José deu uma ordem ao administrador da sua casa. José disse para que ele enchesse os sacos deles com todos os mantimentos que eles pudessem carregar. E pediu também para que ele colocassem a prata no saco de cada um. As moedas que eles tinham levado para pagar os alimentos, José mandou que devolvesse a eles dentro dos seus sacos. E José mandou também que ele colocasse no saco de Benjamim, do mais novo, a taça de prata, o copo de prata em que José tinha bebido durante aquele almoço. E assim o administrador da casa de José fez. Encheu os sacos dele com todos os alimentos e colocou as moedas dentro dos sacos e o copo de prata de José colocou dentro do saco de Benjamim. No dia seguinte, eles foram para as suas casas, eles foram voltar para sua terra com os alimentos. E eles não sabiam que a prata e o copo de prata de José estavam com eles. E assim eles foram. E quando amanheceu o dia, eles saíram. E José chamou o administrador da sua casa e pediu para ir atrás deles. E dizer a eles assim: por que vocês retribuíram o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Vocês cometeram grande maldade. E assim ele fez. Quando ele alcançou os irmãos de José, ele falou as mesmas palavras que José disse para ele. Mas os irmãos de José negaram que eles tinham pego a taça de prata de José. E aí, Judá falou assim: se o Senhor achar essa taça de prata com algum de nós, a pessoa com que estiver a taça morrerá, e o resto de nós serviremos ao Senhor, seremos escravos do governador. E assim ele concordou. Porém, ele disse que somente a pessoa com que estivesse a taça de prata seria escravo. E assim eles fizeram. Abriram suas bagagens, abriram os sacos para ver se a taça estava com ele. E o administrador da casa de José foi vendo do irmão mais velho até o mais novo. E quando chegou na vez de Benjamim, a taça estava nas coisas de Benjamim, estava no saco de Benjamim. E quando os irmãos de José viram que a taça estava com Benjamim, eles rasgaram as suas vestes. Depois disso, eles colocaram novamente os alimentos nos seus burros e voltaram à casa de José. Quando eles voltaram à casa de José, José estava lá esperando por eles, e eles se ajoelharam diante de José. O que vocês acham que vai acontecer? Nós vamos saber o final dessa história na nossa próxima aula.